queria falar hoje sobre luto, câncer, catástrofes e o problema do mal. Bom, eu queria trabalhar, primeiramente, um texto de Hebreus. Depois eu vou trabalhar um pouco sobre a teologia pastoral de Lutero. Vou trabalhar um pouco, pouquinha coisa em C.S. Lewis. Não vou falar muito, porque quem conhece mais C.S. Lewis é o professor Leonardo, mas eu vou falar um pouquinho dele. E eu vou falar um pouco da carta de Lutero a Frederico Sábio. Tá ok? Mas primeiro eu vou expor a palavra, depois eu vou fazer uma evolução histórica do tema. Meu objetivo não é falar tudo sobre o aconselhamento na área de luto, câncer e catástrofes. Meu objetivo nessa noite é te dar uma base bíblica, teológica, histórica, para que seja aguçado em você o interesse pelo tema. Então, eu não tenho a pretensão de exaurir, de esgotar, mesmo porque luto, câncer, catástrofes e o problema do mal é um tema muito que requer muito da gente. Tá bom? Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao versículo 4, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. A temática de hoje tem como justificativa: se existe um Deus todo-poderoso que reina sobre o mundo inteiro e que, ao mesmo tempo, é perfeitamente bom e justo, então a existência do mal e do sofrimento constitui um aparente problema. Deus, sua existência e o cristianismo deveriam deixar de ser plausíveis diante disso. Como aconselhar pessoas enlutadas, pessoas que sofrem, pessoas que estão vivendo problemas como câncer ou outras doenças, baseado na esperança e consolo bíblico sobre a vida após a morte? Como cuidar de um ente querido com câncer? Essa é a justificativa da nossa palestra. Bom, o livro de Hebreus, não sabemos o autor, é um livro escrito num clima de perseguição. Os destinatários da carta estavam sofrendo dura perseguição. Eram cristãos judeus. O interessante é que eles estavam sendo perseguidos pelos seus próprios amigos judeus, porque a partir do momento que eles se converteram, foram convertidos a Cristo, algumas coisas mudaram, e eles foram vistos como aqueles que estavam traindo as tradições religiosas. No capítulo 10, versículo 34, nós vamos entender que havia uma grande pressão, uma pressão social, uma pressão econômica e prisão. Então, de fato e de verdade, os hebreus estavam sendo perseguidos duramente, estavam sofrendo. E a pergunta que surge
nesse contexto é: onde está o Senhor diante das nossas necessidades? E a grande tentação que eles estavam correndo era de voltar para os sistemas antigos de sacrifício, desconsiderando o sacrifício maior do sumo sacerdote Jesus Cristo de Nazaré. O autor escreve essa carta exortando os primeiros capítulos, deixando claro para ele que Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior aos sacerdotes, o sacrifício dele é infinitamente maior e definitivo. E no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 29, o autor traz uma chamada à perseverança. Por quê? Porque diante do sofrimento, diante das lutas, das dores, diante de qualquer tipo de sofrimento, doença, luto, a pressão da vida, a perseguição por conta da fé, que era o caso dos hebreus, eu digo que no Brasil a gente não tem perseguição, a ponto de sermos presos por conta da fé. Mas nas páginas das Escrituras, e em países muçulmanos, a gente vai encontrar isso ainda hoje. Diante dessas dificuldades, o autor aos Hebreus tinha uma grande preocupação. Eu tenho certeza que essa preocupação que o autor aos Hebreus tinha deve ser a nossa preocupação, a preocupação pastoral. A preocupação de todo cristão. A preocupação que o autor tinha era que a pressão e a aflição que estava vindo sobre os hebreus pudesse fazer com que eles abandonassem a caminhada. Claro que no capítulo, em toda a carta, ele vai deixar bem claro, mas nós não somos como estes. Capítulo 6, 1 ao 4, tem uma grande controvérsia, mas logo depois ele resolve, mas nós não somos como estes que retrocedem. Então ele deixa bem claro que, embora ele estivesse exortando os hebreus a permanecerem firmes diante das lutas e das dificuldades, ele deixa bem claro que, embora estivesse exortando, e é necessário que nós sejamos exortados para ficarmos firmes, ele deixa claro: olha, vocês não são como estes, que podem retroceder, mas mesmo assim eu vos exorto. O pai é assim, o pai exorta filho. Ele exorta filho. Então, na primeira parte, o capítulo 1 ao capítulo 4, apresenta Cristo como superior a tudo. Na parte 2, apresenta o Filho como perfeito sumo sacerdote. E na parte 3, ele vai tratar da perseverança. À luz de tudo isso, à luz dos exemplos que vocês viram, isso aqui faz uma alusão ao capítulo 11, à luz da perseverança dos heróis na fé, que passaram muitas tribulações, passaram muitas dificuldades, à luz dessa sombra, à luz desses exemplos que nós tivemos, vamos nos aproximar diante das lutas, das dificuldades, vamos manter inabaláveis a confissão da nossa esperança, é o que está no capítulo 10, 19 e 25. Ele vai trazer advertências, ele vai trazer encorajamento no capítulo 10, 32, e do capítulo 11, do 1 ao capítulo 12 ao 3, ele vai falar o seguinte: olha, nós temos Cristo. Cristo como um exemplo de perseverança, Cristo como exemplo de alguém que veio, passou por coisas terríveis, como suportar a cruz, mas esse suportar a cruz, a morte de cruz, não é no sentido só de suportar a dor física. Porque os ladrões também eram pendurados na cruz e suportavam a dor física. Suportar a cruz é suportar aquele pecado que nós não conseguiríamos apagar pelo nosso próprio mérito. Ele suportou toda a maldição que estava sobre nós. Ele suportou toda a ira de Deus. Ele suportou toda a ira de Deus. E o autor aos Hebreus diz assim: olha para Cristo. Eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que vocês estão passando agrulhas, eu sei que vocês estão passando muitas dificuldades, mas pare e olhem para Cristo.
que maior dificuldade ele passou. Maior sofrimento ele teve. Aí no capítulo 12 ele vai e traz advertências, no capítulo 12, 18 ao 29, ele traz a certeza quanto ao futuro, ou seja, a esperança. Ele termina com algumas exortações práticas na vida no presente. Capítulo 13, 1, 25. Bom, Hebreus tem dois focos que a gente precisa prestar atenção. Primeiro, Hebreus tem o foco de tratar da absoluta majestade de Jesus Cristo. Vocês não podem voltar para os sacrifícios do Antigo Testamento. O sacrifício de Jesus é superior. Ele é a base. Vocês não podem expor Cristo à vergonha. Vocês não podem crucificar Cristo novamente. O sacrifício dele é muito maior. A segunda coisa o segundo foco que essa carta tem é tudo o que é dito sobre a majestade de Cristo no contexto do desânimo é justamente diante daquela pergunta, daquele questionamento. O questionamento se Jesus é a resposta final de Deus. E quando se questiona se Jesus é a resposta final de Deus, se questiona no sentido de que nós fomos para Cristo, fomos chamados por Cristo, mas mesmo assim, nós estamos passando por dificuldades maiores. Imaginem vocês, os judeus, dominados por Roma, e agora, nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, esses irmãos aqui, sendo dominados por outros irmãos judeus que os perseguiam por conta da fé. É como se dissesse assim, nós saímos de um laço, de um labirinto político que nos dominava, fomos para Cristo, mas agora os nossos patriotas, os nossos irmãos de sangue, os nossos irmãos da religiosidade judaica, agora eles estão querendo fazer quase com que a mesma coisa que os romanos faziam conosco. Que Deus é esse? Será que Jesus é a resposta final de Deus? O autor aos Hebreus responde que sim. Jesus é a resposta final de Deus. A abertura, ele usa o conectivo, portanto, no sentido de que existiam homens santos de Deus, no capítulo 11, que tiveram uma fé que se destacou no regime da lei, e os hebreus deviam olhar para esses homens, imitá-los, mas tendo a convicção de que agora eles estavam servindo a Cristo, que fez um sacrifício muito superior a de todo o sacrifício do Antigo Testamento. Mas restou essa nuvem de exemplos, de homens lá no passado que suportaram coisas terríveis por conta da fé. Esses exemplos ficaram. O autor lembra aos hebreus para prestar atenção nesses exemplos. As testemunhas mortas no capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas que que testemunharam o valor de viver pela fé, o valor e a bênção de viver pela fé. Depois ele continua dizendo, ponhamos de lado todo o peso, visto que o apóstolo, ele se utiliza dessa metáfora de uma pista de corrida. Ele solicita que estejamos sempre nos desembaraçando, pois o maior obstáculo à rapidez é o próprio pecado. Mas qual é o pecado? É aí que está. Qual o pecado de um povo que está sofrendo? Qual o perigo que esse povo passa? Qual o pecado que nós cometemos quando nós estamos vivendo no meio das aflições? O maior pecado é
de deixar de servir a Deus como nós deveríamos servir. Quando nós passamos algum tipo de aflição, a primeira coisa que a gente faz é procurar todo tipo de ajuda, menos a ajuda do alto. A gente começa a se refugiar, a lamber as nossas próprias feridas, começa a murmurar contra o Criador, e com certeza, o pecado começa a tomar conta das nossas vidas. Então, a dor e o sofrimento nos leva a nos refugiar no pecado. E o pecado que o autor aos Hebreus aqui se preocupa muito é o pecado de desconsiderar o autor e consumador da nossa fé. Vamos caminhar. Ele fala do pecado que tão facilmente nos assedia. Temos aqui a carga mais pesada, aquilo que realmente é um problema que Hebreus coloca. O problema que o autor aos Hebreus coloca não é necessariamente o problema deles. Não significa dizer que o autor aos Hebreus estivesse minimizando a dor deles. Não significa dizer que o autor estivesse desprezando a perseguição que eles estavam vivendo. Mas o autor aos Hebreus queria que eles considerassem algo maior do que a dor. Esse é o nosso desafio. O desafio pastoral, o desafio da igreja, é fazer com que as pessoas considerem o que está além da dor. Porque a dor, ela faz com que a gente olhe somente para ela. A dor tenta nos convencer a todo momento que ela é muito maior do que tudo. E muitas vezes tenta nos convencer que é maior que o próprio Deus. O autor aqui não está se referindo necessariamente a pecados externos, mas à própria fonte do pecado. Corramos com paciência. Busquemos em espírito o reino de Deus, que é invisível à carne. O autor conclama os hebreus a descartar as coisas terrenas. Esse descartar as coisas terrenas não é no sentido de desprezar a vida, porque a vida é a vida de Deus. Nós temos que usufruir de tudo que Deus coloca para nós, para a sua própria glória. Glorificar a Deus por todas as coisas. E viver intensamente essa vida. Mas ao mesmo tempo que a gente vive intensamente essa vida criada por Deus, dos momentos familiares que são proporcionados pelo Senhor, o autor aos Hebreus nos chama a atenção para que a gente não coloque tanta atenção nisso. É como se ele dissesse, olha, isso aí é uma dádiva minha. Desfrute disso, para minha glória, mas saiba que eu tenho algo maior do que isso que eu estou te dando agora. Isso só são flertes, só são pequenas gotículas daquilo que eu tenho preparado para você, que é muito maior. O autor aos Hebreus, eu não acredito que ele esteja dizendo para que os hebreus desprezem a vida. Porque desprezar a vida também é muito perigoso. Quando você despreza a vida, você começa a murmurar contra o Criador de todas as coisas. Você começa a criar dualismos. Você começa a criar extremismos. O 880. Não é desprezar a vida. Não é desprezar as coisas que estão aqui à sua disposição para a glória de Deus. Para você usufruir para a glória de Deus. Mas ao mesmo tempo, cuidado para que a sua atenção não fique somente nisso. O equilíbrio é muito importante. É muito importante. A gente fez uma série aqui sobre cultura, igreja e sociedade. Eu lembro que foi uma série que nos desafiou bastante. Eu lembro que eu estava lendo bastante Abraham Kuyper sobre isso. E o Abraham Kuyper ele exagera um pouco. E depois eu comecei a reparar um pouco na obra do Henry Van Til. Ele me trouxe mais para o equilíbrio, no sentido de que, olha, usufrua das coisas terrenas, mas vai com cautela, vai com moderação, porque existem coisas muito maiores e mais profundas do que estas aqui, que o próprio Deus pode ser glorificado através delas.
Cristo tinha uma alegria que lhe estava proposta. Embora ele estivesse livre para poupar a si mesmo do sofrimento. A gente chega num lugar, pare de sofrer. Nem o próprio Cristo se submeteu a esse poder que ele tinha. Ele poderia ter poupado a si mesmo do sofrimento e poderia nos guiar a uma vida de plena felicidade aqui na terra. Sim ou não? Poderia fazer isso. Mas ele não fez. Ele se submeteu voluntariamente a uma morte amarga e morte de cruz. E muitas vezes nos permite a sua bondade, permite com que a gente passe por agrulhas. Deus não é mau. Nem o autor do mal. E até o sofrimento que nós passamos, se nós passamos debaixo da bondade de Deus, nós vamos entender por que nós sofremos e ainda sofremos debaixo da bondade de Deus. É tão difícil entender isso. Não é fácil entender. Uma mãe que está vendo um filho com câncer, a família está vendo a matriarca indo embora, com bolhas no corpo. Não é fácil todos nós passarmos por esses problemas e entendermos que, diante de todos esses problemas, nós estamos enfrentando tudo isso debaixo da bondade de Deus. Parece que nós estamos enfrentando tudo isso, mas debaixo de um Deus vingativo, de um Deus que está nos matando na unha, ou retribuindo com o mal o nosso próprio pecado. Não, nós não achamos e não entendemos dessa forma. A nossa via de interpretação de Jesus Cristo é a graça. Só que graça não é um favor que nos leva a viver sempre bem. É que nós interpretamos mal a graça. Viver debaixo da graça não é viver sempre bem, mas é viver em toda e qualquer circunstância debaixo da bondade de Deus. E Deus ser considerado bom em toda e qualquer circunstância. Versículo 3, considerai, pois, aquele que suportou. Ele começa a ampliar a sua exortação, nos levando à identificação com Cristo. Se o Filho de Deus, a quem devemos adorar voluntariamente, se Ele se submeteu a essas lutas, por que nós deveríamos nos esquivar de enfrentar essas dificuldades? Em quarto lugar, ainda não tendes resistido até o sangue. Nenhum dos hebreus tinha experimentado a exaustão da perseguição que os levasse ao martírio. Eles tinham sido presos. Capítulo 10 fala que alguns foram presos. Mas eles não tinham enfrentado ainda o martírio como Estevão enfrentou em Atos capítulo 7, versículo 6. O martírio de Tiago em Atos 12, 1. E outros que foram martirizados em Jerusalém. Agora, você me pergunta, esse mal presente no mundo, essas perseguições que suportamos, muitas vezes por causa do Evangelho, ou por outros motivos, por que Deus permite que tudo isso aconteça? A gente nunca pode deixar de entender que o filho sempre está debaixo da autoridade do pai e debaixo da disciplina do pai. Com isso, o autor aos Hebreus não quer nos ensinar que os hebreus estavam passando por essa perseguição, por retaliação, ou por consequência de pecados cometidos. Não é essa dinâmica que Deus trabalha. A dinâmica que o autor aqui quer nos ensinar
É a dinâmica de um Deus todo-poderoso e Pai que disciplina o seu filho. E a disciplina tem um motivo. O motivo da disciplina é para que seja colocado um freio em nós. Deus conhece cada um dos nossos corações. Deus disciplina os seus filhos, porque Ele conhece cada um deles. E o tamanho zelo que Deus tem pelos seus filhos, Deus sempre coloca freios. A forma como Ele age, a pedagogia, como as coisas acontecem, eu não sei. Mas a disciplina é algo vital para nós compreendermos a nossa relação com o Senhor. E a disciplina é para o nosso bem. A disciplina não é para o nosso mal. Sabe quando Paulo disciplina aquele cara lá, que estava cometendo incesto? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Paulo não queria que aquele homem, que a disciplina fosse aplicada na vida daquele homem para terminar de matar o pecador, não. A disciplina foi para que ele fosse restaurado. Mas vamos em frente. O Filho de Deus nos empresta uma honra, pois de forma alguma considera as coisas que sofremos por causa do Evangelho como castigos pelo pecado. Isso Ele já fez por nós. Agora, o que acontece, o que vai acontecer na nossa história, é o pleno cuidado de Deus. Eu queria te desafiar nessa noite a entender o cuidado de Deus em todas as circunstâncias. Porque a nossa tendência é dizer, Deus me abandonou. Hoje, um policial, PM, saiu de casa, pai de 3 filhos, um recém-nascido, fazia mestrado no UNB, dava aula não sei aonde, eu acho que as meninas devem saber quem é. Saiu de casa, uma batida terrível, tirou a vida dele. Naturalmente, uma mulher enlutada, com um filho recém-nascido, os pais dele vão ter a sua fé balançada. E a primeira coisa que acontece diante dessas tragédias é perguntar, onde é que está Deus? Se Deus é bom, como é que Ele permite que essas coisas aconteçam? Alguma coisa Deus ensina através da dor. O que a gente aprende é que a maior preocupação do autor aos hebreus era com a fé dos hebreus, e não necessariamente resolver todos os problemas deles. O problema da igreja pós-moderna é que ela quer resolver todos os problemas da membresia. E para isso usa estratégias das mais esdrúxulas. A pastoral, ela não tem como finalidade resolver o problema das pessoas, mas tem como propósito final de trabalhar a fé das pessoas. E a nossa fé é trabalhada na medida de Cristo. Cristo suportou seus sofrimentos por causa da alegria apresentada diante dele. Os sofrimentos atuais dos cristãos não são mais pesados do que a própria graça. É tanto que a graça do Senhor nos basta. Se Deus me ama, então não sofrerei. Essa é a dinâmica. Mas o autor inverte essa ordem. O sofrimento que eles suportam é precisamente uma prova do amor de Deus. E a gente só vai entender que é uma prova do amor de Deus quando a gente aceita a correção e essa correção nos sirva de instrução para a vida. Se existe um Deus todo-poderoso, que reina sobre o mundo inteiro, e que ao mesmo tempo é perfeitamente bom e justo, então a existência do mal e do sofrimento constitui um aparente problema. Deus
sua existência e o cristianismo deixariam de ser plausíveis diante disso? O problema do mal. Timothy Keller vai dizer que a maioria das pessoas que, diante de um mal verdadeiro, contesta a existência de Deus, não o faz por questões filosóficas, mas por questões viscerais. Achei isso interessante. Porque as questões filosóficas são um pouco trabalhadas nessa questão do conceito do mal. Isso é uma coisa mais acadêmica. O problema que envolve a comunidade são questões viscerais. A pós-modernidade é extremamente sentimentalista. É tanto que tudo que trabalha o emocionalismo chama muito mais atenção. Martin Lloyd Jones vai nos advertir para tomarmos cuidado, porque existe uma diferença de emoção e emocionalismo. A vida não pode ser sem emoção. Precisa uma vida sem emoção, sem graça? Precisa entrar numa montanha-russa, subir, descer e não sentir nada. Você é um homem gelo, um homem pedra. A vida tem emoção. Mas a vida não pode ser emocionalista. Pós-modernidade é sentimentalista. Pós-modernidade precisa de movimentos sentimentalistas para perceber Deus. Deus pode ser percebido através de alguma coisa nesse sentido, mas não necessariamente. O problema do mal não é filosófico para a maioria das pessoas, é um problema visceral. O meio acadêmico é mais filosófico. E para algumas camadas da sociedade também se torna filosófico. Para muitos jovens acaba se tornando filosófico, porque eles começam a ter contato com a vida e com todo o ambiente estudantil, e isso gera algumas preliminares do mundo acadêmico. O Len Craig, ele fala uma coisa interessante, que o mal moral do homem é melhor administrado do que a dor causada pelas catástrofes, doenças. Então, o mal natural, muitas vezes misturado ao mal moral, no sentido, por exemplo, do governo corrupto, traz grandes tragédias. Bom, vamos lá. O mal moral. Quando você pega, por exemplo, uma pessoa que desvia dinheiro, um líder religioso, um líder político, ele causou o mal moral, isso é bem melhor, é bem administrado pela sociedade. A gente fica indignado, mas a gente não perde o sono por conta disso, a não ser que isso mexa no nosso bolso. Mesmo quando mexe no nosso bolso, a gente não perde o sono por conta disso. Ninguém deixa de dormir porque o governo roubou. Você vai deixar de dormir porque o governo roubou? Você já está, roubado pelo governo. Ainda vai deixar de dormir? Roubado que eu falei, né? Você já está perdido, com muitos impostos que não são retribuídos de acordo com aquilo que deveria ser. Então, esse mal moral, as pessoas não se incomodam tanto. Agora, o mal moral, quando gera um mal natural, isso começa a incomodar. Por exemplo, o roubo do governo está gerando fome. Qual é a nossa resposta? A gente começa a sentir dores viscerais e começa a manifestar e expor as nossas vísceras diante de todos. Facebook. O ateu pensa assim, se Deus é onipotente, ele poderia criar um mundo com criaturas livres, que sempre optariam por fazer o que é certo. Um mundo sem mal natural, dor e sofrimento. Como é que a gente responde isso? É simples, a gente tem trabalhado tanto
cosmovisão. A nossa cosmovisão qual que é? É a cosmovisão cristã. O propósito principal da vida não é a felicidade. O propósito principal da vida é o conhecimento de Deus. É por isso que tem pessoas que vão sofrer, vão passar por muitas dificuldades, mas se forem servas do Senhor, não vão deixar de sofrer, não vão deixar de viver o luto. Elas vão viver o luto, elas vão viver o sofrimento, vão sentir na própria pele. Mas, se ela realmente foi convertida e disciplinada, discipulada na palavra de Deus, ela vai entender que o principal propósito da vida dela não é ser feliz, mas é conhecer a Deus. E a gente conhece a Deus de tantas formas, né? Pela palavra, pela a revelação. E através dessa palavra somos desafiados a viver essa palavra diante de tudo, diante de todos, diante de nós mesmos, diante dos homens, diante da sociedade, diante de todos os desafios. A humanidade está em estado de rebelião contra Deus e o seu propósito. A humanidade, ela quer ser feliz. E isso é uma rebelião contra Deus, porque Deus nos criou, não foi para ser felizes. O principal propósito da vida é conhecer o Criador. O propósito de Deus não se restringe a esta vida, mas se estende para além da sepultura. Então, o conhecimento de Deus se torna um bem incomensurável. A preocupação dos hebreus era justamente essa. A preocupação dos hebreus não era simplesmente que os hebreus deixassem de ser perseguidos. Oxalá que eles fossem. Oxalá que eles não tivessem mais aquela luta. Oxalá que os nossos problemas também sejam amenizados. Oxalá que a gente consiga vencer algumas questões dessa vida. Mas nós não vamos conseguir resolver tudo. E quando isso acontecer, saibamos que o propósito da nossa vida é conhecer a Deus. O peso da glória é tão grande que está além da comparação com o sofrimento. O conhecimento de Deus está além do sofrimento. Por isso que Paulo vai dizer em Filipenses, com muito, com pouco, com honra, com desonra, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque para Paulo, a excelência do conhecimento de Deus era o ponto alto da sua existência. O problema é que nós estamos diante de muitas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas, mas elas não têm o Evangelho e Jesus Cristo como propósito do conhecimento de Deus. A existência delas está ligada a um propósito de se tornar feliz em alguma área da vida, na vida profissional, na vida familiar, na vida econômica. Tá bom, é claro que a gente não quer viver um inferno na vida familiar, isso é muito bom, não podemos e não queremos procurar isso para a nossa vida familiar. É importante que tenhamos paz no nosso lar. É claro que, se puder, nós podemos conquistar cargos melhores na vida profissional, sim, podemos trabalhar, e que tudo isso glorifique ao Senhor, que tudo isso glorifique o Criador. Mas que isso não se torne o motivo da sua alegria. Eu tenho um desafio para essa noite. O desafio é exercitar um pouco a teologia da cruz. Nosso entendimento precisa ser renovado para que a gente possa contemplar, pelos olhos da fé, o quanto nós somos favorecidos por Deus. É difícil entender isso. Estava falando com os meus filhos. Vocês precisam glorificar o Senhor. A grande briga de vocês é para quem vai tomar o danoninho verde ou o vermelho. Nosso entendimento precisa ser renovado. O desafio do cristão não é vencer todas as lutas. O desafio do cristão não é vencer todas as batalhas. O desafio do cristão é contemplar.
O meu desafio não é ser vitorioso em tudo aquilo que eu me proponho, mas o desafio para a minha vida é contemplar pelos olhos da fé o quanto Deus é bom. E eu queria trabalhar com vocês sobre isso, nessa segunda parte da palestra. Ou a gente já pode encerrar por aqui? Não? Então vamos em frente? Vocês aguentam ouvir mais um pouquinho? Então vamos lá. Vamos lá. Contemplar a Deus. Uma vida de contemplação. Viver e glorificar a Deus pelo fato de sermos tão favorecidos por Ele. C.S. Lewis e a questão da dor. C.S. Lewis, na interpretação do Alistair McGrath, o Alistair McGrath é um livro que fala da conversa dele com o C.S. Lewis. Fé é como um sol nascente. Assim como o sol ilumina a paisagem, permitindo-nos ver as coisas que estavam escondidas na escuridão, Deus lança luz sobre o mundo de trevas. Só que aqui vem um toque de caixa. Deus lança luz sobre as trevas. Mas ser cristão não significa dizer que tudo vai estar nítido. Algumas coisas ainda vão estar obscuras. A luz de Deus iluminando as trevas não significa dizer que tudo será muito claro para as nossas vidas. Terão pontos obscuros. Porque quando você fala de luz, você logo imagina que tudo vai ficar chuchu beleza para você. Mas não é isso. Isso não significa que tudo entra nesse foco mais claro. Isso não significa que tudo está iluminado. Existe o sofrimento, a dor. E a dor é um preço que pagamos por estarmos vivos. Excluir o sofrimento é excluir a vida. Quando você quer excluir o sofrimento, você quer excluir a vida. E quando você quer excluir a vida, você deixa de apreciar a benevolência de Deus. E a sua ideia de Deus passa a ser uma ideia puramente sentimental. Se Ele me ama, Ele não poderia, de forma alguma, permitir que alguma coisa chegasse até a mim e a minha família. Lutero. A pastoral de Lutero é mais cativante que a pastoral de Calvino. Calvino era pastor, mas ele era mais bruto. Lutero ele tinha uma pastoral mais apurada, mais aguçada. Ele cuidava da igreja, trabalhava sob pressão, treinava pregadores, traduzia a Bíblia, escrevia volumes, panfletos, dava conselho a príncipes e povos, mas nunca deixou de pregar a palavra de Deus. E como conselheiro, Lutero era um cara excelente. Aí que eu quero chegar na nossa capacitação para o aconselhamento. Como aconselhar? Será que nosso aconselhamento vai ser daquele tipo, olha, você vai vencer todas as suas dores? Também você não precisa chegar para uma pessoa e dizer que ela vai para a sepultura. Mas a teologia pastoral de Lutero é muito interessante. Ele fala que Deus decidiu se revelar através do sofrimento. Ele fala, na verdade, citando a própria palavra. Colossenses vai falar sobre isso. Deus se envolveu ativamente. Marcos vai falar sobre isso. Marcos 10, 45. E
E o sofrimento e a tentação foram meios pelos quais Deus derrubou os obstáculos do orgulho e da ignorância. E dentro da pastoral de Lutero, nós temos a enfermidade de Frederico, o sábio, o príncipe, o eleitor Frederico, o sábio da Saxônia. Ele enfrentou uma grave doença em 1519. E Lutero escreve as 14 Consolações, em 1520, e ele organiza esses 14 consolos como um altar de um pintor chamado Lucas Cranach, na igreja de Santa Maria, em Torgau. E essa tela é dividida em duas partes. E eu vou falar agora sobre essas duas partes. Essas duas partes são divididas da seguinte forma: as 7 imagens do mal e as 7 bênçãos, para nós entendermos a teologia da cruz. A primeira imagem que Lutero trabalha é o mal que existe em nós, ou seja, a nossa natureza mentirosa e vaidosa. Todos esses males são escondidos por Deus em nós, de tal forma que nós só conseguimos ver pelos olhos da fé. Tanto que uma pessoa não consegue enxergar o seu próprio pecado, a não ser que ela seja convertida por Cristo Jesus. O máximo que uma pessoa vai conseguir enxergar é algum erro que traz algum peso emocional, mas não um pecado necessariamente. Ele vai dizer que o mal que sofremos agora é de fato mais leve do que deveríamos sofrer. O sofrimento dos cristãos, aplicado de forma paternal, é um mal menor. Por quê? Porque a dor física não é nada quando comparada à revelação da nossa verdadeira natureza maligna, pecaminosa. Então, o que ele está dizendo? Que maior do que a minha dor física é a minha natureza pecaminosa. Pior do que a minha dor física é aquilo que está entranhado dentro de mim, que precisa ser mudado. Por isso que a preocupação do autor aos Hebreus não é necessariamente que os hebreus fossem libertos de todo problema, mas que o maior problema não os acompanhasse. Estar afastados do Deus vivo, estar afastados de um Deus gracioso que poderia perdoar os pecados deles e conduzi-los às moradas eternas. Aí ele vai dizer, os sofrimentos físicos são um monitor de nossos males internos. Porque ele está dizendo o seguinte: sofrimento é o monitor do mal interno, pois esses açoites são instrumentos de Deus, usados para expulsar esses males internos que há dentro de nós. Então a dor e o sofrimento podem ser usados para mudar algo na nossa vida, pedagogicamente, nos livrar de nós mesmos. Por isso o sofrimento deve ser aceitado como disciplina do Senhor. O segundo mal que Lutero vai trabalhar é o mal diante de nós. São as tragédias, enfermidades, indignidades que podem acontecer, os sofrimentos presentes. E a teologia da cruz vai nos ensinar o seguinte: que esses sofrimentos presentes se tornarão insignificantes se nós nos concentrarmos nos possíveis males futuros. O mal maior é a morte, sim ou não? Quem concorda comigo? Mas o pior é os cristãos se entregarem ao pecado diante
do sofrimento. A sua e a minha perspectiva deve mudar depois disso. Porque para nós o mal maior é a morte, sim ou não? Mas o mal maior é o indivíduo se entregar ao pecado. Lembrando dos hebreus? A preocupação pastoral que ele tinha, porque aqueles meninos ficassem firmes na fé. Daí nós concluímos que abraçar a morte é melhor do que cair no pecado. Então a morte não é o mal. Melhor a morte do que cair no pecado. Essa é a teologia da cruz. Essa é a teologia daquele que vive intensamente para o Senhor. Eu não estou dizendo aqui para vocês que diante da dor e do sofrimento a gente não vai se incomodar, não vai se cuidar. Todo mundo aqui vai para o hospital, toma remédio. Eu tenho um problema de enxaqueca desde a minha adolescência, nunca fui curado por conta disso. Já colocaram a mão na minha cabeça. Deus soberanamente disse não, por enquanto não, para ficar mais humilde. Eu não estou querendo aqui ser hipócrita, dizendo que a gente não está preocupado com essas coisas. Sim, mas a perspectiva do Evangelho deve nos treinar a olhar para além de tudo isso. Depois Lutero vai falar do mal atrás de nós, ou seja, o mal encontrado no passado. Se a nossa vida e ações estavam sob a orientação e a graça de Deus no passado, no tempo da desobediência, não está a vida presente ainda mais submetida a Ele agora, mesmo quando sua presença não é sentida? Olha aí o sentimentalismo, Lutero já trabalhava isso. Diante das lutas, das dores, muitas vezes não conseguimos sentir a ação de Deus, mas Lutero ele vai dizer que nós estávamos outrora no tempo da desobediência, sem submissão a Deus, e agora nós estamos num período muito melhor. O que a gente viveu no passado não é muito pior do que nós vivemos hoje? Antes nós não tínhamos o conhecimento de Deus. O que ele vai falar é o seguinte, meu amigo, se você está sofrendo hoje, é o que ele está querendo dizer para o Frederico sábio. Frederico, meu rei, como diz o baiano, Frederico, meu rei, deixa eu lhe dizer, o que você passa hoje, mesmo com a pseudo-ausência de Deus, é muito melhor do que você vivia antigamente sem Deus. Então, se eu vivo hoje com dores, com lágrimas, com sofrimento, com muitos problemas, eu vivo com Ele. Pior é quando outrora, que eu vivia as mesmas coisas e vivia sem Ele. Depois Lutero fala do mal abaixo de nós, ou seja, o inferno. Aqui ele nos chama a atenção que nós devemos ficar contentes por sofrer menos do que nós merecíamos. Então, diante desse mal infernal, abaixo de nós, nosso coração tem que ser grato por todos os males que acontecem nas nossas vidas. Por quê? Porque tudo que acontece nas nossas vidas é apenas uma fração milésima, infinitamente incontável do que aquilo que nós deveríamos merecer. É por isso que o Evangelho é o conforto do cristão. Depois Lutero vai falar sobre o mal à nossa esquerda, ou seja, os adversários, as pessoas ímpias. Frederico o Sábio era o príncipe eleitor. Por causa do ofício, ele ficava exposto com facilidade aos agentes do mal. Só que, nessa carta, Lutero vai deixar bem claro que o verdadeiro sofrimento dos nossos inimigos é a inquietação da consciência e inimizade com Deus. O que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, você está sendo perseguido por alguém? Saiba que você está numa situação muito mais privilegiada do que aquele que te persegue. Porque aquele que te persegue, ele está inquietamente, a sua consciência
em inimizade com Deus. Ele está sofrendo muito mais que você. Você sofre? Sim. Mas a sua consciência está cativa à palavra, o que ele diz lá na dieta de Worms. A sua mente está cativa ao Senhor. Ninguém pode tirar isso de você. Depois ele vai falar do mal à direita. São os males experimentados pelos santos, vivos e mortos. E nós devemos encarar tudo isso como correção. Algo a ser estimado como sinal do amor de Deus em relação aos seus amados. Lutero critica os teólogos da glória. Por quê? Os teólogos da glória, lá na controvérsia de Heidelberg, eles honravam os santos na esperança de se livrarem de todas as tristezas e doenças. A teologia da cruz é totalmente o oposto. A teologia da glória é aquela que o cara faz de tudo para se ver livre de alguma situação. Ele vai no terreiro de macumba, ele vai no candomblé, ele vai na igreja protestante evangélica, ele vai na igreja do fulano de tal, ele vai até na casa do capeta. Onde é que fica a casa do capeta? Não, ele está fazendo alguma coisa, eu vou lá. E depois ele diz, o mal acima de nós, que é o sofrimento e a morte de Jesus pelos nossos pecados. Nesse mal, Lutero exaltou o poder que a palavra tem de realizar muito mais do que nos afastar da preocupação com os nossos sofrimentos. A eficácia da paixão de Cristo consiste nisso. Não existe nada que ela não possa adoçar, nem mesmo a morte mais amarga. A morte, ao dar cabo do mal do pecado, por fim nos liberta do poder de pecar. Olha que maravilha! A morte nos liberta do poder de pecar. O pecado para o cristão é terrível, para o cristão verdadeiro, nascido de novo, nascido do alto. O pecado para o cristão é luta, é martírio diário, e a morte dá cabo nisso. O que ele está querendo dizer para o Frederico Sábio? A morte está morta, meu amigo. Mas, como a nossa esperança é muito temporal e terrena, a morte está muito viva. Mas para a teologia da cruz, ela está morta. Para o teólogo da glória, a morte, ela é um desafio muito forte. Eu tenho que me livrar dela de qualquer jeito. Tudo bem, nós temos que fazer corrente de oração. Se o meu filho ficar doente, eu vou pedir para vocês orarem por ele. Eu não sou hipócrita. A Bíblia fala para que a gente ore mesmo. Agora, o cuidado que eu tenho que ter para não idolatrar meu filho de tal forma, que eu queira que a minha vontade seja feita acima da vontade de Deus, e que eu tenha convicção que a oração vai segurar o meu filho de qualquer jeito. Não! Se Deus soberanamente quiser levar, Ele vai levar. E eu vou ter que glorificar a Deus. E diante disso eu vou ter que encontrar um Deus bondoso debaixo de toda essa circunstância, e acima de toda essa circunstância. É triste eu falar isso, do ponto de vista humano, mas é assim. A morte para nós está morta. E eu quero encerrar com as 7 bênçãos. As 7 imagens de bênçãos. A primeira, a bênção que há em nós. As bênçãos internas, a beleza, a força do corpo, o poder da mente. Devemos aceitar que tudo isso é misturado com uma dose de amargura. Ele vai dizer que o excesso de prazer faria a vida insuportável, intolerável. Uma vez um rapaz ia fazer um serviço aqui na igreja, há uns 10, 12 anos atrás. Ele falou, pastor, eu preciso conversar um pouquinho com o senhor. Eu digo, tá bom, vamos conversar. O que é que aconteceu? Eu me divorciei da minha esposa. Mas por que você divorciou? Pastor, não teve motivo. Nós nunca tínhamos brigado. Nós nunca tínhamos discutido. Eu disse, descobri o motivo, vocês nunca discutiram. Achei, vocês nunca discutiram. Então, o excesso de prazer, a vida se torna intolerável. Então, a fim de nos preservar dessa decadência,
Qual é a decadência? O excesso de prazer, uma vida sem problema. A fim de nos preservar dessa decadência, Deus quer que todo cristão seja salgado com as relíquias da cruz. Você não poderia suportar a revelação de Deus se você não fosse enfraquecido por ela. Jamais conseguiríamos suportar a revelação do Senhor se não fôssemos enfraquecidos por ela. A segunda bênção, a bênção diante de nós, a bênção futura para o verdadeiro consolo, é o poder transformador da morte. Dá fim permanente a todos os males, doenças, pecados e vícios da vida. Olha que maravilha! Sair desse corpo pecador, esse corpo que quando chega nos 50 vai caindo, quando chega nos 60, nos 70, quando chega nos 80 não tem nem Viagra que vai conseguir fazer mais nada. Que maravilha dizer tchau, fui, partiu, céu. Para os crentes a morte se torna uma maldição bendita por causa da obra divina realizada na cruz. Mas para os teólogos da glória, é uma maldição maldita. Nossa pior perda se tornará o maior ganho. A segunda bênção, a bênção atrás de nós, a derrota do mal pela bondade soberana de Deus. Olha que maravilha, é um estímulo para que a gente glorifique ao Senhor, para que a gente olhe para a cruz e diga, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. A derrota do mal pela bondade de Deus. Depois ele fala a bênção abaixo de nós. Aí que Lutero parece que é um pouco sarcástico, porque ele mostra a figura dos condenados, dos incrédulos, como instrumento pedagógico, para que a gente olhe para Deus e diga, Senhor, muito obrigado por tão grande salvação. A bênção à nossa esquerda, os inimigos desta vida. Se Deus desperdiça suas bênçãos com os ímpios, quanto mais Ele fará os justos. Porque a gente não pensa assim, poxa, esse cara está prosperando do meu lado. Poxa, se Deus está desperdiçando a bênção com o ímpio, imagine o desperdício que será com você na eternidade, hein? Os bens mundanos que os ímpios desfrutam servem de sinal para os justos das bênçãos futuras. É por isso que muitas pessoas olham assim, culto glorioso é o culto que teve isso, que teve aquilo. Ou o maior testemunho que eu posso contar é quando eu vi o cego ver. Talvez o maior testemunho que você pudesse contar é se esse cego continuasse cego, mas se ele tivesse se convertido a Cristo. Porque muitos cegos, eles voltam a ver, mas não se convertem a Cristo. Depende da ótica. A maior bênção para muitos é ser curado de alguma paralisia. Para outros é entrar no céu sem um dos membros do corpo. Depende do ponto de vista. A bênção que está à nossa esquerda, os que nos infligem os maiores danos, são os nossos maiores benfeitores. A bênção à nossa direita, aqui ele fala da igreja. Aqui vem a igreja como conselheira. Os cristãos trilham a senda do sofrimento e da morte, mas eles trilham com Cristo e com seus irmãos. Aqui é a parte onde Lutero vai falar da comunhão dos santos, a parte que ele vai falar da igreja como corpo de Cristo. É aqui que vem algo muito importante que nós devemos desenvolver, uma cultura de acolhimento, uma cultura de cuidado mútuo, uma cultura onde não só o pastor é o conselheiro, mas pessoas se preparam constantemente para aconselhar umas às outras diante das suas dificuldades. Porque a igreja como corpo de Cristo é uma bênção diante da luta. Só aquele irmão que chega na tua casa e diz, aí cara, abre aí a despensa aí. Você olha o carro do cara, o carro cheio de comida. Irmão, eu estou passando aí, fiquei sabendo que teu filho está doente, eu tenho um remédio muito bom para ele aqui. Tim, tomei o remédio.
estou dizendo que o irmão tem que chegar na nossa casa e pagar os boletos do carro que a gente comprou financiado irresponsavelmente. Não, não é isso. Mas o congregar é uma bênção. Uma igreja se torna conselheira nesse sentido. E é uma bênção para quem sofre. A bênção acima de nós, para concluir, o Cristo ressurreto. É a bênção maior em que os crentes podem encontrar alegria suprema e bem duradouros. Todos esses bens vão passar, tudo vai se acabar. Fica discutindo com o marido, porque o marido não reservou um dinheiro para reformar a cozinha. Tudo isso vai ficar. Mas pela fé, os méritos de Cristo são nossos por toda a eternidade. Essa é a imagem mais sublime do amor de Deus que tem que permear a nossa vida. E eu quero concluir com a pergunta: como aconselhar? O que dizer? No caso do luto, por exemplo. Melhor que você fique somente ao lado do enlutado. E no momento oportuno você diga tudo aquilo que eu disse nessa mensagem. Visitando, acompanhando, evangelizando e discipulando o enlutado. Mas no momento da morte, a única coisa que você tem que fazer é ficar perto da pessoa. E no momento oportuno, não adianta você querer dar um sermão no ouvidinho dela, lá no dia do velório. Ela não está te ouvindo, ela não está te escutando. O enlutado, ele está anestesiado, ele não está entendendo o que está acontecendo. Mas esteja presente. E no momento correto, ministre tudo o que é necessário ser ministrado. Pessoas que estão com problema com câncer, elas precisam de médico, sim. O Carlos falou do Steve Jobs, que procurou um tratamento, medicina natural, só através da alimentação, e foi para o beleléu. A graça comum está na medicina? Sim ou não? Uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim: não, eu não vou levar para o médico não, porque senão a glória vai ser para o médico. Eu falei com ela: depende, só se você glorificar o médico. Depende da perspectiva. Uma pessoa com câncer precisa sim de um grupo de oração. Mas não é aquele grupo de oração de pessoas chatas que ficam determinando a cura, que ficam ali marcando em cima, uma profecia atrás da outra. Não, grupo de oração, de apoio. Oração para a família, apoio para a família de alguém que está canceroso. A família está sofrendo também, a família também não tem vida. Meu pai teve câncer, eu lembro disso. Eu tive uma tia com câncer. Todos ficam envolvidos, dormindo uma noite atrás da outra, revezando. A presença é muito importante. Ocasiões especiais. Eu ia falar sobre um pouco da cultura ocidental, mas eu vou pular. Eu vou partir para a teologia pastoral. Faça tudo isso. Esteja presente. Seja um ombro amigo. Leve o remédio, indique um médico. Vá lá fazer um café. Um amigo me contou que uma vez teve que trocar a fralda do avô todo borrado. Sim, é isso mesmo, doença é isso mesmo. Lutero, ele tinha umas dicas interessantes também, que é interessante. Busque companhia e converse sobre assuntos irrelevantes. A barra está pesada? Vai na casa das amigas. Pega o cartão do marido, vai para o shopping. Ô, glória. Sim. Fuja da solidão. Encontre o irmão em Cristo, um bom conselheiro. Estimule a vida doméstica, sabe? Aquela coisa de, marido, hoje eu vou limpar a casa. Mesmo que a tua mulher diga, amor, você limpou, mas ficou tudo encebado. É só a sua mulher que diz isso?
É assim, o homem vai limpar a casa, a mulher diz, ficou bom, mas ficou muito encebado, mas depois vai melhorar. A Aline fala isso, né, Aline? A música, o Lutero adorava um sarau. E ele esperava a canção começar. Arrasado, mas logo ele despertava e se alegrava. Sim, todas essas coisas são interessantes, mas a teologia pastoral, ela tem algo mais profundo que isso. A gente não pode desprezar essas coisas. Como é bom bater um papo, vai dizer que não é bom. Às vezes eu encontro com o Léo, a gente fica conversando besteira, falando mal de todo mundo, falando mal dos alunos. Pensa, você acha que isso não é bom? É muito bom. Tem coisa melhor do que falar mal dos outros e tomar sorvete, como diz o pastor André? Não tem. Sabe, aquela hora que você tem que sair sozinho, assim, tem um dia que você sai sozinho para ir almoçar, às vezes você pega o carro e sai, sabe, vai para uma sorveteria, fica de boa, esparecer um pouco, sim, são coisas interessantes. Mas a teologia pastoral envolve algo muito mais profundo. E a pastoral não é só do pastor. A teologia pastoral é do corpo de Cristo. Envolve se preocupar em ministrar as almas. Envolve se preocupar em ministrar o irmão que está com tristeza e seu luto. Ministrar o que estão carregando a dor física. A empatia pelo sofrimento. Mas principalmente, a preocupação de que quem está sendo aconselhado está sendo ministrado por Cristo e o Evangelho. O grande problema do aconselhamento é que nós queremos entreter as pessoas, envolvê-las com várias coisas, e não tratamos de tudo aquilo que nós tratamos em Hebreus, tudo aquilo que tratamos nos 14 conselhos de Lutero, tudo aquilo que nós tratamos na teologia do sofrimento, lá de C.S. Lewis. A gente acha que o Evangelho é muito, e a gente começa a tratar só as coisas superficiais. E nessa palestra eu quero encerrar dizendo, as coisas superficiais não podem ser ignoradas. Não vai dizer que viajar é bom, é ruim? Não, é bom, vamos parar de hipocrisia. Não vai dizer que esparecer um pouco a cabeça, né? Sair com a família, fazer um cafezinho, fazer um churrasco na família, isso não é coisa boa. Claro que é. Mas a pastoral da igreja, do corpo de Cristo, tem uma preocupação, que as pessoas conheçam a Cristo e o Evangelho. Acima de tudo as Escrituras, a revelação de Deus em Cristo. A prioridade e objetividade da revelação na teologia de Lutero nos leva a entender a seguinte questão: se eu estou desanimado, eu vou correr para Cristo. Se eu estou desesperado, eu vou correr para Cristo. Se eu estou lutando contra o pecado, eu vou correr para Cristo. E a resposta ao meu sofrimento não é a introspecção, mas é olhar para fora novamente e ser contemplado com os meios de graça. Pelos meios de graça, a intercessão dos santos, a pregação do Evangelho, e aí vai. Eu espero que você tenha sido edificado e que, principalmente, o Evangelho de Cristo possa ter trazido uma perspectiva diferente da vida e da morte. E que o Senhor seja glorificado por todas essas coisas.